Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Estamos aqui novamente para assistir mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Tá? Vamos aqui para a nossa aula. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Vamos lembrar aqui que na aula passada nós vimos o termo geral, ax mais b igual a zero, onde nós temos aqui a letra A letra B, que representam um número, um valor qualquer dentro dos números reais. Pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser qualquer número dentro dos números reais. E nós temos aqui, né, a letra x. Essa letra x é um valor desconhecido, ela representa um valor desconhecido. Então, essa letra x é a nossa incógnita. Até aí, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos aqui para poder identificar melhor. No primeiro exemplo, nós temos 3x mais 1 igual a zero. Observe que eu tenho apenas uma letra x dentro da equação. Então, essa equação ela é uma equação do primeiro grau com uma única incógnita. No segundo exemplo, também, tá? Nós temos apenas uma letra x dentro da equação. No terceiro exemplo, também, né, uma letra x dentro da equação. E observe este último exemplo. Este último exemplo, ele também é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Aí você me pergunta, mas professor, tem 4 letras x? Sim, observe que essa letra x é o mesmo valor, né? É o mesmo valor. Se eu disser que x é 3, em todos os lugares aí vão ser 3. Então, nesse caso aqui, nós também chamamos ela de equação do primeiro grau com uma incógnita, porque o x aqui apresentado, em cada lugarzinho desse, representa o mesmo valor. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente ter esse cuidado para reconhecer que tipo de equação nós estamos tentando resolver. Né? Então, temos que ter essa observação. Tá? Vou abrir aqui para vocês mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui x mais x mais x mais 1 igual a zero. Né? É uma equação do primeiro grau? Sim. Por quê? Porque todas as incógnitas representam o mesmo valor. Né? Então, eu tenho x de novo e tenho outro x. Ah, mas professor, tem 3 incógnitas. Não, não temos 3 incógnitas. Se você reparar, se eu fizer a soma desses 3x, nós vamos ter 3x mais 1 igual a zero. Então, observe que eu tenho apenas uma letra x, representada 3 vezes. Deu para entender? Então, nós temos apenas uma única incógnita. Ela está representada 3 vezes dentro da equação. Agora, observe esse último exemplo. X mais y igual a 5. Eu tenho uma incógnita e eu tenho uma segunda incógnita. Ou seja, tenho dois valores diferentes, né, que eu preciso descobrir. Então, nesse caso, ela já não é uma equação do primeiro grau com uma única incógnita. Nesse caso, temos duas incógnitas para tentar descobrir. Viu a diferença de uma para outra? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Mas antes disso, para que serve a equação do primeiro grau com uma incógnita? Simples. Existem várias, né, utilidades para ele, mas a nossa principal objetivo nessa aula vai ser resolver problemas do dia a dia por meio de equações. Tá? Então, o nosso conteúdo está voltado à resolução, tá, de questões que acontecem no nosso dia a dia, que se parássemos para pensar, né, matematicamente falando, nós conseguiríamos resolver muito mais rápido, muito mais prático, usando os métodos de equações. Vamos aqui para os nossos exemplos. Bom, pessoal, nós temos aqui nosso primeiro exemplo. Tá? Observem bastante essa figura ao lado aqui, que mostra um frentista falando, faltam só 15 quilômetros. Né? Então, geralmente,
a gente observa todos os detalhes para tentar encontrar a melhor forma de resolver o problema, né? Então vamos ler o problema. Em uma viagem, um motorista fez uma parada depois de percorrer 2/3 da viagem. Antes de retornar à estrada, verificou que faltavam 15 quilômetros para chegar ao seu destino. Qual era a medida desse percurso? Bom, então nós temos um problema, né? Ele diz que existe uma estrada e que nós devemos descobrir o valor dessa estrada, né? O tamanho total dessa estrada. Então, se nós temos uma estrada, né, de tamanho X, porque eu não conheço o tamanho total, então vamos chamar ele de X. Tá? O texto nos diz também que o motorista já andou 2/3 dessa estrada, tá? Que nós vamos chamar de 2/3 de X. Até aí tudo bem? Ele parou, perguntou para o frentista quantos quilômetros faltavam. Então o frentista disse que faltavam 15 quilômetros. Então, analisando aqui essas medidas que encontramos, nós vamos ter a distância que o motorista já andou, tá? Mais a distância que falta ele andar. Então, se eu somar esses dois, nós vamos encontrar quem? O valor da nossa estrada total, que é o valor de X. Tudo bem? Então, assim nós podemos escrever a nossa pequena equação. Analisando a nossa equação, o que é que nós podemos fazer primeiramente? Vamos acabar então com esse 3, tá, do nosso denominador, para poder dar andamento. Para isso, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação por 3, né? Lembre-se, gente, tudo que a gente fizer para o primeiro membro tem que ser feito para o segundo membro. Então, nós vamos ter uma multiplicação no primeiro membro e uma multiplicação no segundo membro. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter uma regrinha lá do 7º ano, 8º ano, tá? Que é uma multiplicação entre os termos. Esse 3 aqui, esse primeiro 3, vai multiplicar com o primeiro termo e ele também vai multiplicar com o segundo termo. Assim como no segundo membro, o 3 vai multiplicar com o x, certo? Então, nós vamos encontrar o seguinte resultado. 2x mais 45 igual a 3x. Observando agora, o que é que nós podemos fazer? Vamos acabar com esse 3x do segundo membro. Para isso, eu vou fazer uma continha de menos, tá? dos dois membros. Então, vamos subtrair 3x do primeiro membro e do segundo membro. Vai ficar, então, 2x menos 3x mais 45 igual a 3x menos 3x. Né? Desse jeito, a gente pode resolver. Né? Nós temos essa primeira operação que dá para resolver e temos essa segunda operação que dá para resolver. No segundo membro, então, nós vamos ter a lei do cancelamento. Vocês lembram? Né? Eu tenho 3 letras x, estou tirando 3 letras x, o resultado é 0. No primeiro membro, fazendo essa continha, nós vamos ter menos 1x. Então, nós vamos encontrar menos x mais 45 é igual a 0. Observando aqui novamente, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos diminuir, né, o valor desse 45 mais 45, fazendo uma continha de menos, tá, por menos 45. Então, vamos encontrar a seguinte forma. Menos x mais 45 menos o 45, que é igual a 0 menos 45. Novamente, eu tenho duas operações para resolver, né? Uma no primeiro membro e uma no segundo membro. Nós vamos encontrar x menos x, que é igual a menos 45. Por que menos x? Olha só, eu tenho 45 e vou tirar 45. Né? Então, lei do cancelamento, eles vão
vão se anularem e vai dar zero, e eu não preciso ficar repetindo o zero na nossa questão. Tá? Bom, praticamente encontramos o valor, tá, da nossa estrada, porém ninguém anda negativamente, né? Então, todo mundo quando anda, anda positivamente, ninguém retrocede, né? Ninguém fica andando para trás, anda sempre para frente, certo? A gente anda para trás, mas é uma questãozinha de ponto de vista. Nesse caso aqui, nós não podemos ter o nosso x, tá? Aqui na nossa equação, com valores negativos. Tudo bem? Então, observe aqui, eu tenho x negativo. O que é que eu vou fazer para acabar com esse menos x aí, né? Eu vou apenas multiplicar por menos 1, o primeiro membro e o segundo membro. Então, nós vamos encontrar o valor de x igual a 45 km positivo. Tudo bem? Então, a nossa estrada ela valia 45 km. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, temos aqui a dona Nena tem que costurar em uma roupa um bolso quadrado cujo perímetro mede 64 centímetros. Qual a medida do lado desse bolso quadrado? Então, observa só, é uma questão muito interessante, porque nós temos a palavra perímetro e nós temos aqui a palavra quadrado, né, que é uma figura geométrica. Isso é muito importante para a gente, tá, para poder resolver a nossa questão. Então vamos lembrar aqui, o que seria perímetro? Perímetro é a soma da medida de todos os lados de uma figura geométrica. Tá? Então nós temos aqui uma figura geométrica, que é qual? Uma forma quadrada. Né? E eu tenho aqui os lados, né? O primeiro lado, o segundo lado, terceiro lado, quarto lado. Nós temos 4 lados nessa figura. Então, por aqui, nós já podemos usar a fórmula do perímetro, que é a soma de todos os lados. E ela tem que dar quanto? 64 centímetros. Então, eu vou ter lado mais lado, mais lado, mais lado, igual a 64 centímetros. Não é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que efetuar as operações possíveis. Existe? Sim. Então, nós temos aqui 4 letras L's que nós podemos somar e vamos encontrar 4L igual a 64. Né? Observando agora, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos dividir, tá? Para acabar com esse 4 que está aqui na nossa frente da nossa incógnita. Nesse caso, nós vamos dividir toda a nossa equação por 4. Vai ficar 4 dividido por 4L, que é igual a 64 dividido por 4. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1. Vai sobrar o L. 64 dividido por 4 é igual a 16. Então, por aqui já podemos dizer que cada lado deste, né, vale 16 centímetros. Até aí tudo bem? Então, para que ela possa cortar esse bolso com maior precisão, sem errar, né, ela precisa cortar um quadrado, um tecido quadrado, onde cada lado equivale a 16 centímetros. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Tá? Ela era uma aulinha simples, era só para mostrar para vocês uma das utilidades das equações do primeiro grau, né, com uma incógnita. Existem outros modelos de equações, tá? Mas isso nós vamos ver à medida que nós vamos avançando a nossa aula. Tá? Fiquem com Deus. Peço novamente para que vocês se cuidem, usem máscara, né? A pandemia não acabou. Um abraço a todos e até a próxima aula.